Você realmente está disponível para a vida? Tem muita gente que se diz disponível para a vida, que acredita que está disponível para a vida, mas faz escolhas ou vai repetindo comportamentos que não permitem receber toda a abundância que a vida traz. E a gente vai bater esse papo hoje, porque essa casca de banana, sabe? Que a gente acredita que a gente não vai cair, a gente cai. Se você realmente está disponível para a vida, a gente acredita que está, mas quando a gente está vivendo essa vida, né? Essa oportunidade terrena, essa oportunidade de evolução, essa oportunidade de fazer contatos, abundância, prosperidade, fazendo esforço, muito esforço para ter uma relação, muito esforço para ganhar dinheiro, muito esforço para ficar naquele trabalho. Tudo que a gente faz esforço demais e que fica pesado para nós demonstra uma não disponibilidade para a vida. Demonstra outras coisas que a gente vai bater o papo hoje. Então, quem faz muito esforço para viver é porque ainda não está totalmente disponível para a vida, não está no fluxo da vida. Porque o fluxo, já diz o nome, a palavra já diz fluxo, né? Esse fluxo ele vai e a gente vai surfando nessa onda e compreendendo, desatando os nossos nós e nos possibilitando cada vez mais a expansão. É para isso que nós estamos aqui nessa jornada na Terra. A gente está aqui para expandir, não só nós, mas expandir também o nosso sistema. E hoje a gente vai bater um papo. Esse tema ele foi construído em cima de uma frase do Bert Hellinger que eu gosto muito. Bert tem uma frase que é a seguinte, eu vou ler para vocês. Algumas pessoas continuam acenando para o velho trem quando o novo já estacionou na plataforma. Vamos prestar atenção nisso. Bert traz essa frase e dessa frase eu tirei o tema da nossa live de hoje. Você realmente está disponível para a vida? Algumas pessoas continuam acenando para o velho trem quando o novo já estacionou na plataforma. Isso faz a gente começar a ampliar, gente, a nossa mente, que é o quanto muitos de nós ainda fica olhando para o passado, ainda fica preso em questões do passado. Muitos de nós, eu, você, em algumas circunstâncias, em algumas áreas da nossa vida, que pode ser financeira, pode ser relacionamento, pode ser de doenças, pode ser de lealdades, né, de não sentir prazer, pode ser do feminino, pode ser do masculino, várias áreas da nossa vida que a gente ainda continua olhando para trás. E quando a gente olha para trás, tem dois pontos importantes do olhar para trás. Olhar para trás, muitas vezes, é ficar na dor. Quando eu olho para trás para recontar aquela história, né? E aí quando eu conto aquela história novamente, eu atualizo a dor daquela história e eu nunca permito atravessar aquela história. Então, o passado, e é um ponto que eu sempre bato aqui para vocês, o passado ele é muito importante, mas nunca como uma cadeira para sentar. É uma referência para a gente continuar caminhando. E muitas pessoas, por histórias difíceis, histórias machucadas, por uma infância complicada, por uma criança ferida, né? Vou colocar aí da criança interior, ou um casamento falido, ou uma traição, ou um acidente, várias questões que sejam traumas, que trouxeram traumas para a vida, muitos de nós ainda ficam olhando para trás. E a gente olha para trás e reconta essa história, atualizando essa história, atualizando a dor. E eu já falei isso com vocês, porque o sentimento, ele não tem temporalidade. Aquilo que a gente sente, ele é atemporal. Tudo que a gente sente é atemporal. Então, quando eu conto uma história que aconteceu há 15 anos atrás, eu posso dizer assim, nossa, ao dizer isso eu sinto a mesma emoção, eu sinto a mesma dor. Eu posso inclusive chorar ao contar essa história. Por quê? Porque eu ainda estou preso no passado. E quem está preso no passado
não está disponível para a vida. E é importante olhar para isso, porque enquanto o novo trem chegou, enquanto as novas oportunidades, enquanto as novas bênçãos, enquanto muitas outras situações acontecem no agora, no presente, muitas pessoas ainda estão recontando histórias do passado, atualizando a dor. E aí, Cristiane, como olhar para o passado e não ficar preso a ele? O passado, a gente vai lá, visita, até a gente compreender o porquê que aquilo aconteceu, por que aquilo passou, por que aquilo faz parte da minha vida. Quando eu compreendo, eu consigo ultrapassar. A gente olha para o passado para a gente compreender várias situações da nossa vida, porque faz parte, gente. A nossa história ela já acontece muito tempo antes do seu nascimento. A sua história, ela está em andamento muito, muito além do dia que você nasceu, do ano que você nasceu. Então, quando você nasce, quando você chega aqui nessa terra, a sua história já aconteceu há milhares de anos. Você tem muita história, muitas questões que estavam sendo acontecendo ali e que você foi uma bênção naquela família quando chegou, uma novidade, um presente, com toda uma carga de informações que você está recebendo e com uma oportunidade de fazer algo a partir daí da sua vida. Então veja bem, quando a gente olha para o passado para compreender como eu sou, porque saber da minha história é me conhecer. Quando você busca saber das histórias da sua família, quando você busca compreender o sistema da sua família, como funcionam as pessoas, quem faliu, quem casou, quem não casou, se houve traição, se houve abundância, se houve tristeza, se houve depressão, se houveram acidentes, se houveram traumas. Quando a gente conhece a nossa história, conhecer a nossa história é conhecer também a nós mesmos. Então prestem atenção, olhar para trás e recontar as histórias, que não seja por seu terapeuta, porque quando você vai fazer sua terapia, você conta aquela história para você compreender o que se passou ali e qual foi a força que você conseguiu desenvolver a partir daquela situação. Quando você fica contando essa mesma história, do papai, da mamãe, do titio, do irmão, do namorado, do primeiro namorado, você está atualizando a dor. Quando você aproveita essa oportunidade, agora, quando você aproveita essa oportunidade de olhar para trás, olhar para o que aconteceu, compreender e ver qual foi o aprendizado que você teve, aí sim você consegue atravessar a dor. E aí é o grande momento, o nosso boom de estar aqui na vida, que é justamente atravessar a dor. Porque dor, todos nós temos. Eu tenho dores, você tem dores. Isso é da nossa humanidade. A nossa vida, ela não vai ser perfeita. A nossa vida, ela não vai ser redonda. Por que ela não vai ser redonda? Porque se a gente nasce aqui para nossa evolução, desafios vão acontecer para isso. Para que a gente possa desenvolver, eu costumo falar com os meus alunos, musculatura. A gente vai desenvolvendo musculatura ao longo da nossa vida e ao longo dos desafios que são colocados para a gente. Então, se eu estou aqui para me desenvolver, é lógico que eu vou ter dor, é lógico que você vai ter dor. Agora, eu não estou querendo dizer que a gente só aprende no sofrimento, de maneira alguma. Infelizmente, a gente ainda é muito pequenininho, ser humaninho, e aprendemos muito mais no sofrimento. Mas a gente pode aprender pela inspiração, pelo olhar, pela observação, pela dedicação, pelo próprio estudo, por uma leitura, por um filme. Quando a gente está conectado, a gente se permite que cada situação que se apresenta na nossa vida sirva como exemplo, sirva como possibilidade de reflexão. Então, quando eu falo assim que o trem já foi e tem pessoas que ainda ficam acenando, contando a mesma história, e eu sei que quando conta a mesma história é porque está na dor, e ficar na dor não nos faz conectados com a vida.
Eu ouvi uma pessoa recentemente que me contou uma história da separação dela, como foi difícil com o filho e teve uma traição. E eu fiquei ouvindo aquela história e ouvi, sentindo aquilo tudo. E quando eu falei assim, nossa, quanto tempo tem? Já tá quanto tempo? E ela falou assim, 16 anos. Então, quando ela falou 16 anos, eu fiquei pensando nisso, né? E foi por isso que eu desenvolvi essa live. O quanto de nós, né? Quantos de nós e quais as nossas partes que ainda precisam ficar olhando para trás. Por que a gente precisa fazer isso? Porque ainda estamos no lugar de vítimas. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas todo mundo que ainda fica olhando para trás, olhando para as tristezas do passado, remexendo nas dores do passado, sem fazer algo para atravessar, é porque ainda precisa estar no lugar de vítima. E a vítima não evolui. A vítima fica parada no mesmo lugar. Então, como a gente faz, Cristiane, para olhar para frente? Como a gente faz para olhar para o trem que está estacionado? Como a gente faz para estar disponíveis para a vida? Primeiro ponto para a gente estar disponível para a vida é a gente olhar, conhecer a nossa história e aceitar a nossa história. Eu sei que muitos estão se revirando aí, revirando o olhinho, né? Eu tenho uma paciente que ela falou assim, Cris, às vezes eu ouço a sua live revirando os olhinhos. Eu achei uma expressão bem bacana, porque eu sei que é difícil muitas vezes ouvir, porque muitos tivemos uma infância muito difícil, muito dolorosa, muito sofrida, muito cheia de recortes. Mas se a gente desejar estar de fato conectados com a vida, a gente precisa começar a olhar para a nossa história e aceitar ela do jeito que foi. Aceitar a nossa história, conhecer a nossa história, nos possibilita atravessar a dor e assumirmos a potência da vida. Enquanto olhamos para trás, não estamos conectados com a vida, estamos conectados com a dor, com a morte, com a perda, com o fracasso, com a traição, com a dificuldade financeira, com as dificuldades de se relacionar. A gente fica preso nas histórias sem desenvolver a capacidade e a força necessária para atravessar e seguir todo o nosso propósito de vida. Valéria está aqui dizendo, infelizmente esse é o meu problema, tenho ansiedade e sempre foco no medo e crio as ocasiões piores possíveis na minha cabeça. Você trouxe algo muito importante, Valéria, que é a seguinte, todo mundo que fica nesse lugar de vítima porque está preso a uma história, a vítima ela busca sempre aliados. E eu tô falando isso, gente, que é de forma inconsciente muitas vezes. Toda vítima, ela precisa de aliança. Ou ela encontra um amigo super bacana que ajuda, ou ela vai num médico que receita um remédio, ou ela vai num terapeuta para poder reforçar esse lugar, ou ela joga búzios, ou ela joga tarô, ou ela vai buscar sempre uma situação, uma doença física inclusive que fortaleça essa crença, esse lugar dela de vítima. E a vítima, pontualmente, a vítima não evolui. A vítima só olha para trás. Então, se você considera que você foi injustiçado em alguma situação, pode ser que você tenha sido injustiçada. Pode ser que algo aconteceu de forma avassaladora, mas é importante você parar e saber o que você vai fazer com isso. E não parar e ficar no lugar esperando alguém que te salve, esperando alguém para fazer uma aliança com você. Realmente sua mãe, hein, não é muito boa. Puxa, ela teve um pai muito difícil. Nossa, você não sabe o que o marido dela fez com ela. E aí a gente começa reforçando esse lugar da vítima. Quando a gente reforça o lugar da vítima, a gente não está ajudando essa pessoa. Quando a gente cria aliança com a vítima, a gente não está ajudando essa pessoa.
a vítima paralisa. E aí é importante a gente pensar na nossa vida, porque quando a gente fala do tempo, hoje eu trouxe essa música do tempo, né? O tempo, a gente imagina o tempo como se ele fosse um tempo linear, como se ele fosse assim. Quando a gente faz uma imagem mental do tempo, é como se ele estivesse passando, né? Ele vai passando. Mas eu vejo o tempo assim. Ó, eu vejo o tempo assim. Porque nós estamos aqui nesse momento, atrás de nós tiveram várias situações e à nossa frente tem grandes oportunidades. E muitas vezes, aqui nós estamos em lealdade ao nosso sistema familiar. E essas lealdades também fazem que a gente não fique conectados à vida. Por isso que eu digo da necessidade da gente conhecer a nossa história, conhecer a história da nossa família, conhecer a história do nosso sistema. Porque por muitas vezes, nesse momento da sua vida, você que está aqui me ouvindo, está presa a uma lealdade familiar sem perceber. E como é sem perceber, Cristiane? Reproduzindo comportamentos sem saber que está reproduzindo. Reproduzindo o padrão de sofrimento. Então, um exemplo clássico que eu tive assim, recentemente foi de uma mulher, de uma família, onde essa família, as mulheres não podiam trabalhar, só os homens que eram provedores, a mulher não podia trabalhar, a mulher tinha que ficar mais submissa mesmo, uma família bem assim, num molde patriarcal. E olha, prestem atenção, e essa mulher dessa nova geração decidiu trabalhar. Decidiu estudar muito, se dedicar e trabalhar, e é uma profissional de super sucesso. Ganha super bem, tem sucesso na profissão dela e ela conseguiu conquistar o sucesso que muitas mulheres da sua família, talvez todas as mulheres da sua família, não conseguiram ter um sucesso financeiro. E profissional. E aí, o que essa mulher sente? Nossa, que alegria, eu consegui, é uma vitória. Porém, existe algo que fica no inconsciente que é: será que eu não pertenço mais a essas mulheres da família? Será que eu sou tão diferente delas? Eu tenho que pertencer. Então, qual vai ser o pertencimento? Uma lealdade. Qual foi a lealdade descoberta? Que ela não se permite ter prazer com o feminino. Porque as mulheres eram submissas e elas não têm prazer com o próprio corpo, com a própria feminilidade, com o sexo, não se permite o prazer. Então essa mulher abundante, que conseguiu ultrapassar várias barreiras, conseguiu desatar, compreender que a falta de prazer na relação sexual, a falta de prazer na vida está ligada a uma lealdade às mulheres da sua família. Então prestem atenção nisso. O tempo ele não passa assim. O tempo ele passa sim se você neste momento está passando por algum sofrimento, alguma dor, algum bloqueio. Provavelmente você esteja ou conectado a algo do passado, acenando para o trem que já foi, atualizando a dor, porque precisa ficar no lugar de vítima, precisa de uma forma assim existencial, não uma forma perversa. Ou você está presa a uma lealdade familiar. Alguém me fez uma pergunta, Cris, como podemos dar o acolhimento quando concordamos? Quando concordamos com o quê? Com a pessoa, pelo sofrimento que ela passou, pelo trauma? A gente dá um abraço, dá um acolhimento, dá uma ajuda pontual e ok, a gente dá o suporte e não ficar alimentando aquele lugar. Então, quando a gente acha, né, que a gente está conectada, eu estou disponível para a vida, estou disponível para tudo que vier, eu estou disponível para um novo trabalho, para um novo amor, será que está disponível mesmo? Será? Ou eu gosto de ficar naquele lugar reclamando que eu ganho mal, que o meu salário não atualiza, que o governo, que o meu marido não me escuta, ele não me entende, que os meus filhos não são compreensivos comigo, que a minha irmã é isso, que o meu pai é aquilo, que o meu chefe pega no meu pé. Quando eu fico nessa reclamação, eu adoro essa palavra, reclamar, é clamar 2 vezes.
Então, quando eu fico falando na reclamação, eu estou clamando 2 vezes, ou seja, eu estou mantrando aquilo ali para minha vida. Eu estou parada no mesmo lugar. Para que eu possa me tornar disponível para a vida, eu preciso conhecer a minha história, aceitar a minha história, atravessar a dor da minha história e reconhecer se algum bloqueio meu está em lealdade ao meu sistema familiar. Como a gente reconhece isso se eu estou em lealdade, Cristiane? Primeiro tá fazendo muito esforço? Tem algum bloqueio na sua vida? Busque terapia, busque fazer uma constelação familiar. Eu não conheço, de verdade, nenhuma ferramenta, nenhuma metodologia, nenhuma técnica que facilite esse processo de conhecer as lealdades mais profundamente do que a constelação familiar, tá? Isso, Valéria! Então, estar disponível para a vida é trabalhar no sentido da solução, porque tudo tem solução. Enquanto eu clamo 2 vezes e fico sentada no mesmo lugar. Agora, quando eu penso, meu salário não melhora, o meu chefe é ruim, a empresa que eu trabalho está falida, ninguém me vê aqui, ninguém me reconhece, levanta desse lugar, você não nasceu ali. Você não precisa ficar parado com as suas raízes ali, igual árvore, estática. Você pode buscar novos recursos para a sua vida. Então, reclamar só nos faz ficar nos mesmos lugares. E aí, eu fiz várias anotações aqui, porque tem bastante coisa para falar com vocês. Quando a gente pensa assim, conexão com a vida, disponível para a vida, quando você vê uma pessoa que está disponível para a vida, quais são as primeiras características que você vê nessa pessoa? O que você olha numa pessoa e você vê que aquela pessoa de fato está conectada com a vida? O que você reconhece? Brilho, beleza, amor pelo que faz, entusiasmo, motivação, apesar de não acontecer, apesar da parada. Às vezes uma pessoa está super motivada, está querendo fazer, está com um novo objetivo, está buscando fazer novos caminhos, mas alguma coisa não anda ali, não caminha, mas ela tem a parada necessária, porém recomeça. Ela busca o recomeço. Ela vai sempre em direção àquilo que o coração dela vibra. Ela tá feliz, ela tá com boa energia, ela tá com leveza. Então, quando a gente tá disponível para a vida, a primeira coisa que a gente precisa também entender é que a nossa vida ela é feita de muitas circunstâncias. Como eu falei, a vida ela não é linear. A vida ela é feita de circunstâncias. E por que essas circunstâncias acontecem? Hoje, eu vou fazer daqui a pouco 43 anos. Quando eu olho para trás e me vejo com 30 anos, eu olho assim, gente, quanta coisa eu já passei nesses, vamos supor, de 33 até os 43, né? Eu tô com 42 ainda. Quantas coisas eu passei nesses últimos 10 anos? Quantas coisas que eu desejei alcançar e alcancei, quantas coisas atravessaram a minha vida e eu tive que aprender a dar conta, quantas situações dolorosas eu precisei atravessar, quantas situações alegres eu consegui me abraçar, quantas circunstâncias aconteceram na minha vida para o meu desenvolvimento pessoal, para o meu crescimento emocional, para o meu crescimento espiritual. Então, a nossa vida, conexão com a vida, é saber que a gente vai estar sempre rico em circunstâncias. E o que difere uma pessoa que está conectada, que está disponível para a vida, é a capacidade dela de se ressignificar. Porque quando eu olho para uma situação e vejo nela uma oportunidade de sentar e chorar por meses ou anos, eu fico no lugar de vítima. Quando eu olho para uma situação, sento naquela cadeira e choro, porque faz parte, sofro por aquela situação, no tempo necessário para descobrir a força e levantar,
Isso é estar disponível para a vida. Estar disponível para a vida não quer dizer que a gente não vai ter problemas. Não vai dizer que a gente não tenha desilusão, frustração, de maneira alguma. Estar disponível para a vida é a maneira com que eu faço com o que me aconteceu. O que eu faço com aquilo que me aconteceu? As situações vão vir, as dores vão chegar, as frustrações vão chegar. Mas o que eu faço com aquilo que me aconteceu? Se eu sento e faço dela minha dor de estimação, coloco lá na minha bolsinha e vou carregando ela para a vida, eu não estou disponível para a vida. Eu estou disponível para a dor, para o sofrimento, para a reclamação, para a morte, para o luto, para várias outras coisas. Quando eu pego aquela situação e transformo ela em aprendizado, em crescimento, em desenvolvimento espiritual e emocional, aí sim eu estou disponível para a vida. E eu gosto de trazer um tema, assim, quero trazer um tema para vocês, que é o seguinte: muitas pessoas, eu nunca vivi essa experiência, mas como consteladora, como psicóloga, com quase 20 anos de formada, eu ouço muitas pessoas com pena de si mesmas. Muitas pessoas. O que quer dizer isso? Vocês vão prestar atenção e algumas fichinhas aí podem cair. Pessoas com pena de si mesmas são pessoas que ficam assim, tristes por terem nascido naquela família, com aquela história, com aquele pai que bebia, com aquele pai que agredia, com aquele casamento difícil. Pessoas que têm pena de si mesmo contam a história assim: se eu tivesse podido estudar num colégio tal, se eu tivesse tido a oportunidade de me casar com uma pessoa que eu gostava, se eu tivesse tido tal situação. A gente fica, né, nesse lugar tendo pena de nós mesmos, pena das nossas histórias, pena da nossa vida, do nosso sistema. E quem tem pena de si mesmo não consegue evoluir. A gente vai colocando sempre situações, e eu falo muito disso, né? Porque quem tem pena de si mesmo fica no lugar de vítima, sempre vai encontrar, vai atrair por uma frequência energética situações que fortaleçam esse lugar. Uma pessoa que tem pena de si mesmo encontra um relacionamento tóxico, um relacionamento abusador, um relacionamento onde ela é agredida. Por quê? Porque mantém ela no lugar de vítima. Uma pessoa que tem pena de si mesma, ela vai trabalhar, ela vai para o mercado de trabalho, ela vai ter um chefe que exige demais dela, ela vai ter um chefe que abusa, né, financeiramente, que não paga de forma justa. Ela vai estar sempre nesse lugar, se colocando em pena, que o outro tenha pena dela, porque ela mesma tem pena. Então, quando uma pessoa tem pena de si mesma, ela está o quê? Julgando a própria história. Se eu tivesse tido uma mãe diferente, se eu tivesse tido um pai diferente, se os meus pais não tivessem se separado quando eu era criança, se eu tivesse tido a oportunidade de fazer faculdade, se eu tivesse tido a oportunidade de escolher tal coisa. Uma pessoa com pena de si mesma, ela julga a própria história. E quem julga a própria história não consegue ficar conectado e disponível para a abundância da vida. Veja bem o quanto a gente, muitas fichinhas vão caindo aí, eu sei, porque eu sou ser humano e também passo por essas circunstâncias e situações, tá? Muitas dessas historinhas a gente conta pra gente. A gente conta. Os filhos adotados, os filhos quando o meu irmão nasceu, a minha vida mudou, porque aí meu pai só dava atenção para ele. E aí a gente fica contando essas histórias com pena de nós mesmos. Nós temos pena de nós mesmos nessas histórias quando a gente conta. E quando a gente fica com essa pena de nós mesmos, a gente vai atrair situações para ficar no lugar de vítimas, para ficar com que o outro tenha pena de nós mesmos. E aí, gente, é ladeira abaixo, como eu costumo dizer. Então, isso
Isso nos faz parar o nosso desenvolvimento. Isso faz parar a nossa evolução. A nossa evolução se passa, a nossa evolução emocional, a nossa evolução espiritual, a nossa evolução, o nosso propósito aqui nessa jornada de vida, que é a evolução, ela fica parada enquanto eu fico com pena de mim mesma, com pena da minha história. Então, veja só, usa a própria história para ser vítima. Eu mesma sofro desse problema. Exatamente. Então, o que acontece com isso? Ô Valéria, presta atenção, você que está se reconhecendo nesse lugar de vítima. O que acontece? Vai estar sempre atraindo situações para reforçar esse lugar. Sempre. Uma pessoa, para se desenvolver, ela precisa olhar para a própria história, aprender a lição e encontrar capacidades e a força para poder seguir. Quando a gente se faz de vítima, quando a gente se fica com pena de nós mesmos, a gente julga quem? Os nossos pais. E agora eu quero dar um pulo do gato para a gente pensar. Quando a gente julga os nossos pais ou as circunstâncias que a gente viveu, quando eu vivi eu tinha que comer não tinha carne, era só arroz e feijão. Ok, gente, falar da circunstância da vida, saber da nossa história é uma coisa. Agora, ficar recontando isso como um lugar de sofrimento, de dor, de olha como por onde eu passei, eu comi angu e meu filho agora não tá comendo angu. Eu ouço muito isso, tá, gente? Quando a gente questiona, quando a gente sente pena de nós mesmos, sentindo pena por ter tido aquela situação financeira, aquele pai ou aquela mãe, aquela relação com irmãos, no fundo a gente está questionando a Deus. A gente está dizendo, por que Deus me deixa passar por essa situação? Por que Deus me colocou esse pai e essa mãe? Por que Deus deixou eu nascer sem dinheiro? Veja bem, a gente questiona a sacralidade da vida. E isso é muito profundo. A gente não só julga os nossos pais, a gente não só julga as circunstâncias que a gente está vivendo, a gente julga e a gente questiona Deus. Por que Deus me deixou passar por essa situação? Por que Deus está me permitindo passar por essa dor? E quando a gente questiona a sacralidade da vida, a gente fica parado, a gente não evolui. A gente não fica disponível para a vida. A gente briga com Deus, com o universo, com a força superior, com aquilo que você acredita. Por isso que eu falo da sacralidade da vida. A gente questiona essa sacralidade. E o que a espiritualidade diz? O que o sagrado diz? O que essa jornada aqui nos impõe? Tudo está a serviço da vida. Tudo o que acontece na sua vida, tudo que aconteceu na sua história, na minha história, tudo de dor, de alegria, de tristeza, de força, de traumas, tudo é para o seu desenvolvimento pessoal. Nada pode ser retirado. Se você não tivesse passado por aquela circunstância na sua vida, talvez você não tivesse a força suficiente para levantar e ir trabalhar todos os dias. Então, veja bem, quando a gente questiona a nossa vida, quando a gente questiona e julga os nossos pais e as circunstâncias pelas quais a gente nasceu e se desenvolveu, a gente está questionando a sacralidade da vida. E questionando essa sacralidade, a gente não evolui. Porque a nossa jornada aqui é justamente para a gente poder cada vez mais expandir a nossa alma, ouvir o propósito da nossa alma, o que é e para onde eu tenho que ir, o que é que eu tenho que fazer. Eu ontem ou antes de ontem eu falei no workshop que a gente tem que parar com essa mania de achar que a nossa vida é só esse olhar nu e cru que a gente tem da vida. Olhar para a vida de forma nua e crua é olhar apenas pro acordei, levantei, fiz almoço, botei o filho para a escola, trouxe o filho da escola, trabalhei, ralei até meia-noite, cadê os boletos, paguei a conta, não consegui pagar a conta, vou pro vermelho, vou pro cheque especial. Essa é a vida nua e crua. Se eu só olho para a vida nua e crua, eu não estou conectada com a vida.
eu não estou conectada com a possibilidade de toda a abundância que ela tem para se desenvolver. Quando eu fico só nessa ranhetice do dia a dia, eu não estou expandindo a minha alma. E expandir a alma, gente, é sair da zona de conforto, é buscar conhecimento, é traduzir o conhecimento em sabedoria, é fazer do nosso tempo algo sagrado. Quanta coisa boa a gente pode ouvir, quanta possibilidade a gente tem de crescer. Eu posso escolher, sim, o que eu vou fazer do meu dia. Se eu vou ficar o dia inteiro numa televisão assistindo programas de mortes, né? De notícias, ou eu posso ouvir o dia inteiro mantra. O que é que eu estou me alimentando? O que eu estou trazendo para a minha vida? O que eu estou buscando? Que conexão e que disponibilidade é essa que eu estou na vida? Então, o nosso desenvolvimento espiritual só acontece quando eu aceito e faço as pazes com a minha história. Você consegue fazer as pazes com a sua história? Você consegue fazer as pazes com tudo que você passou? Você consegue aceitar que isso tudo foi o necessário para que você pudesse estar aqui hoje ouvindo? Fazendo essa escolha de assistir uma live? Você poderia agora estar assistindo outra coisa. Você fez uma escolha de assistir essa live. De alguma forma, por algum motivo, você está aqui. E não veja isso como algo assim, ela está falando isso meio... Não, você está aqui porque você precisa ouvir isso. E eu estou aqui porque eu preciso falar isso. E quando eu falo isso, eu me ouço. E eu me conecto cada vez mais com a minha abundância, com a minha conexão com a vida. Então, quando a gente busca algo que nos alimenta o nosso ser, a gente está buscando essa disponibilidade para a vida. Então, a vítima, lembre-se de uma coisa. Meu nariz está coçando. A vítima permanece criança. Porque todas as crianças são inocentes. Toda criança é inocente, tá? Então, tudo que acontece com a criança é sempre inocente, ok? Então, toda vítima permanece criança, porque ela está sempre inocente. Ela nunca fez nada, ela tá ali chorando por aquilo que aconteceu. E a pergunta mais profunda é: qual é a sua responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade? A partir disso, a gente vai conseguir crescer. A partir disso, a gente se conecta e se coloca disponível para a vida. Eu não sou vítima do meu marido. Eu não sou vítima do meu pai, da minha mãe. Eu não sou vítima da minha irmã. Eu não sou vítima da minha esposa. Eu não sou vítima do meu ex-marido. Eu não sou vítima. Eu não sou criança mais. Eu não sou inocente. Eu sou adulta. E adultos olham para todas as circunstâncias da vida e traduz aquilo em sabedoria e crescimento. Então, gente, tem algo potente para a gente começar a refletir, que é: acabou o tempo. Chega desse tempo de sofrimento. Para quê? Para que ficar num lugar que não te cabe mais? Para que ficar carregando essas bolas no pé, essa prisão? Para que ficar com tanta dor? Não precisa mais. Quem é que te impõe isso? Quem é que te impõe? Você. Você vai trazer várias desculpas plausíveis. Mas se eu largar, ele vai não sei o quê. Mas se eu mudar de emprego, lá. Mas é porque meu pai... A gente vai trazer sempre várias desculpas plausíveis. Chega um momento da nossa vida que a gente precisa entender que a gente vai sozinho mesmo. A gente vai sozinho. E isso é potente. O quanto isso é potente? A gente reconhecer que a gente já pode ir sozinho. Olhar para os nossos pais e dizer: tudo que vocês fizeram foi o que vocês puderam. Agora eu vou sozinha. Agora eu vou sozinho. E também, ao mesmo tempo que a gente diz isso, a gente diz uma outra frase que é: queridos pais, agora vocês podem seguir sozinhos.
Agora vocês podem ficar sozinhos. Muitos filhos não conseguem seguir a própria vida sozinhos porque acreditam que precisa ficar, porque pai e mãe precisa deles. Porque precisa ficar cuidando ali. Quantas mulheres acreditam, olha bem, morando sozinhas, né, ou já se casaram, já se separaram, mas que querem um relacionamento, mas não conseguem um relacionamento porque na lealdade, na cabeça dela de forma inconsciente, o papai e a mamãe precisam dela. Então, se papai e mamãe precisam, eu não posso me casar. Então, o que acontece com essas pessoas? Só atrai homens casados. Ou os homens só atraem mulheres casadas. Também atraem pessoas indisponíveis, porque se fala que está disponível, mas não está. Na verdade, está disponível ainda para cuidar de papai e mamãe. E isso é um pano de fundo, porque quando eu falo que eu tenho essa desculpa, que eu quero cuidar do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu tio, da minha irmã, na verdade eu não estou querendo cuidar o quê? Da minha própria vida. Acabou esse tempo. Chega. Chega. Nós precisamos entender que chega um momento da nossa vida que a gente precisa saber que vamos ter que seguir sozinhos. Nós somos seres interdependentes. A gente encontra pessoas, a gente se une a pessoas, a gente constrói relações, a gente constrói união, casamento, uma relação de parceria, de amorosidade, de amizade, de parceria de trabalho, de lealdade no trabalho. Tudo isso é maravilhoso, porém, nós estamos sozinhos, sim. As nossas escolhas são consequências nossas. As consequências e as repercussões das nossas decisões são nossas. Nós somos seres interdependentes. Eu compartilho a minha vida com você, eu compartilho a minha vida com o meu marido, eu compartilho a minha vida com o meu filho, mas se eles não existirem mais, eu preciso sobreviver. Se essas pessoas da sua vida não existirem mais, você precisa sobreviver. Então, acorda e se coloca disponível para a vida, para viver tudo o que você merece, todo o crescimento, toda a abundância, toda a oportunidade que a vida traz. Eu acredito que está tudo disponível para a gente, tudo. Nosso crescimento, nossas possibilidades de reflexão, a abundância, está tudo aqui disponível. Mas nem sempre nós estamos atentos aos sinais. Nem sempre nós estamos atentos à sacralidade de cada momento, de cada instante. Nem sempre nós estamos gratos. Crescer espiritualmente, estar disponível para a vida, é estar grato com tudo do jeito que é. É agradecer. Não tem melhor forma de ser abundante na vida do que ser gratos. Gratos pela nossa história, gratos pelos nossos pais, gratos pelos nossos trabalhos de onde nós passamos, gratos pelos nossos relacionamentos que se passaram por nós, gratos pelas nossas experiências de vida. Parece clichê isso, né? Mas essa é a melhor e a maior das abundâncias.